Investidores vão para mais análise. O Bitcoin nesse momento por volta de 60 mil dólares, ameaçando perder o suporte. Alguns já falam de 50 mil dólares. Será que 50 mil dólares é a maior probabilidade? É uma boa shortar, apostar na queda agora? É isso que eu quero discutir com vocês na análise de hoje, além de discutir também sobre compras de prazo maior e estratégia de fazer caixa. Então, bora lá. Também quero discutir um pouco aqui sobre o Ethereum contra o Bitcoin dominância. Mas vamos lá, eu gosto sempre de começar lembrando qual era a nossa visão anterior compartilhada aqui. E lá atrás, eu havia compartilhado com vocês há um mês atrás que uma vez que a gente subisse aqui acima do range para bater os 70 novamente, não poderíamos nos surpreender se o preço voltasse para a faixa inferior deste range novamente, para essa faixa aqui. Já que a gente poderia estar diante de uma possível onda 4 ainda, onda 4 esta que muitas das vezes se expande. Na retração, eu não achava que a gente iria perder aqui os 62, estava olhando para essa faixa como suporte, mas o preço perdeu até com uma certa facilidade. E nesse movimento o que me chamou a atenção foi esse volumaço que apresentamos aqui quando o preço foi abaixo dos 60 mil dólares. Bem, relativamente falando, eu vejo aqui para o Bitcoin, tá? Uma possível onda 1, uma possível onda 2 e uma possível onda 3. Onda 3 essa que a gente fica na dúvida, será que ela já finalizou aqui ou será que ainda tem mais combustível para essa onda 3? O cenário mais bearish e provável aqui seria essa onda 3 já ter sido finalizada e a gente está fazendo aqui um movimento em onda 4. E digo bearish porque eventualmente a gente só teria mais uma última pernada de alta para finalizarmos a onda impulsiva e aí, então iniciarmos uma grande correção do movimento completo. Bem, se este for o cenário, a gente vai traçar um Fibonacci deste fundo aqui até o topo e aqui estão os alvos mais comuns para a onda 4. 0236, 382, 05 de FIBA. Não duvido, tá, da gente eventualmente fazer um fundo da gente agora e voltar a subir, já que quando a gente for para análise de sentimento, você vai ver que a gente já teve bons gatilhos para ser um fundo aqui nessa região, como também isso aqui pode ser um triangulinho sendo formado, que é um padrãozinho que também costuma aparecer bastante em onda 4, ou até, quem sabe, uma correção flat regular aqui no Bitcoin que poderia formar fundo nessa região para voltar a subir. Enfim, a gente no momento vem desenhando um rangezinho, uma possível onda 4 e uma das formas mais inteligentes na minha visão de operar uma onda 4 que é complexa, tende a liquidar acima do range os vendidos, liquidar abaixo do range os comprados. A melhor estratégia para trabalhar dentro de um range desse é buscar compras um terço abaixo, vendas um terço acima. Não está comprando lá em cima, está buscando compras apenas abaixo. Em cima a gente busca para um short se tivermos bons gatilhos. Tá? Eu exijo um gatilho maior acima para estar vendendo, já que a tendência majoritária é de alta. Mas enfim, agora a gente vem para um terço abaixo do range. Eu sempre, quase todos os vídeos, quando a gente vê um rangezinho, eu sempre discuto isso aqui com vocês, né? Que a gente busca compras abaixo e vendas um terço acima. Correto? Agora a gente já vê o preço um terço abaixo em cima do suporte de 60 mil dólares. Tem um suporte psicológico, aí uma 200 exponencial do diário. Vem aqui nessa região dos 58 aqui como confluência. Quando a gente olha para um sentimento, conseguimos observar, analisando o volume buy side, que é o delta, basicamente ele nos mostra a diferença entre compras e vendas a mercado. Tem duas coisas que me chamam a atenção, tá? Primeiramente, quando a gente analisa o que aconteceu lá em cima, quando o Bitcoin foi acima dos 70 mil dólares nesta alta, conseguimos observar que o que aconteceu foi que tivemos uma das maiores compras, se não a maior compra da história, na verdade o maior delta comprador da história no Bitcoin, justamente lá nos 70. E a gente não quer estar comprando quando está todo mundo comprando, né? Geralmente a maioria perde. Sentimento até deu pinta que a gente ia romper aqui, mas não conseguimos ultrapassar as grandes ordens que estavam aqui acima e o preço veio para a faixa inferior, buscar agora o suporte dos 60 mil dólares. Bem, a gente olha e o que aconteceu aqui em cima agora acontece para o outro lado. A gente tem o segundo maior delta vendedor da história, né? O maior delta em si foi este aqui,
foi nesse fundinho aqui atrás. E agora a gente tem o segundo maior delta vendedor da história, né? Nas últimas vezes que a gente teve grandes deltas assim, foi aqui atrás, foi um fundo, aqui atrás foi um fundo, aqui foi um fundo, né? Olha lá, grandes deltas. Então, a gente vê um grande volume, um grande delta vendedor, justamente com preço, inclusive, numa faixa de sobrevenda no diário, né? Qual foi as últimas vezes que a gente entrou com RSI em sobrevenda no diário? Foi aqui com um preço de 25 mil dólares, antes disso lá nos 19 mil dólares. Outra coisa que chama a nossa atenção quando a gente vê o preço do Bitcoin agora em cima de 60 mil dólares é o BTC Tools, na verdade o Crypto Fear and Greed Index aqui no site do BTC Tools, marcando medo, né? Quando a gente olha para a última janela de um ano para trás, as últimas vezes que o ativo, que o indicador aqui veio abaixo dos 40 pontos do Fear and Greed, foi exatamente nessas regiões aqui, ó, marcado em amarelo no gráfico. O preço terminou formando fundo e indo para o outro lado. Então a gente vê o preço do Bitcoin numa faixa de sobrevenda no diário no RSI. As últimas vezes que isso aconteceu foi fundo. Não só estamos em sobrevenda, mas estamos no suporte psicológico dos 60 mil dólares. Tivemos um dos maiores deltas vendedor da história acontecendo nessa região. Quando a gente olha, né, onde é que ficou o destaque do volume, ele ficou justamente no fundo. Geralmente eu tento classificar aqui os volumes, se é um volume de topo, de início de tendência, de fim de tendência, de fundo. E na moral, tenta classificar para mim esse volume aqui. Será que é um volume que é mais provável que seja um volume de início de tendência de baixa, um volume de topo, um volume de... Eu só consigo vê-lo como mais provável de fundo, tá? Lembrando que não necessariamente o grande volume ele é o fundo em si. Muitas das vezes o ativo ainda vai um pouco mais abaixo para encontrar a fundo. Então não duvido a gente dar continuidade aqui para eventualmente encontrar fundo e voltar a subir. Mas eu trago todas essas informações mais bullish no início do vídeo para passar a mensagem que não é interessante a gente estar apostando na baixa aqui agora do Bitcoin. A gente precisa ser mais comprador no BTC. Eu não estou fazendo longs aqui ainda no Bitcoin, eu preciso ver pelo menos uma mudança de estrutura, né? Quando a gente olha aqui, o ativo ainda vem formando topos e fundos cada vez mais baixos. Eu quero ver pelo menos uma mudança de estrutura aqui, uma característica impulsiva para olhar para o long na retração. Enquanto não, acho que o único tipo de operação que dá para se fazer aqui de forma mais confortável no Bitcoin é um DCA para quem está buscando aumentar a exposição no BTC. O BTC é a minha maior posição e meu preço médio está abaixo dos 30 mil dólares. Então eu não pretendo comprar Bitcoin nessa região. Nessa faixa inferior, se eventualmente a gente tiver uma melhora da análise de sentimentos, os demais indicadores, long short rate, o CVD, book a favor, a mudança de estrutura correndo, o price action, para cima, eu vou estar olhando para o long. Mas caso o preço faça uma promoção, aí, quem sabe abaixo, na casa dos 53, ou no pior dos cenários, ali nos 40 e poucos mil dólares, aí sim eu vou estar comprando mais Bitcoin. Para você que já tem uma posição relevante no BTC e não tem tanto Ethereum, talvez seja uma boa olhar para o Ethereum, tá? Quando a gente olha para o Ether, eu havia comentado com vocês quando a gente estava aqui em cima que só iria olhar para a compra no Ether se ele caísse aqui fazendo uma retração mais profunda, abaixo do 0,6, 1,8, 0,786, em especial se viesse para 0,786. Eu até comprei um pouco de Ether nessa faixa de 0,5 de FIBO. Faz bastante tempo que eu não faço compra em Ether. Minha última compra foi em 1.650. É minha segunda maior posição depois do Bitcoin. Eu acho bastante interessante olhar para o Ether para pensar em compra. Afinal de contas, quando a gente olha para uma dominância, a gente está num cenário onde, historicamente falando, é mais provável que, claro, desde que o passado se repita, ou pelo menos faça ali uma certa rima, estamos num cenário onde é mais provável a dominância começar a cair, saindo o dinheiro do Bitcoin e indo para as altcoins, né? E quando a gente olha o gráfico da dominância do Ethereum, ETH.D, é um gráfico que vem em tendência de alta, montando um padrão de continuação da alta, pelo menos um range para ir testar aqui em cima. Então tá bem bonito esse gráfico da dominância do Ethereum. A maior probabilidade, na minha visão, é que ele continue subindo, né? Em especial agora que a gente tem a SEC considerando o Ethereum como não security e tivemos o ETF de Ethereum aprovado. O gráfico do Ethereum também contra o Bitcoin, apesar de vir numa tendência de baixa nos últimos 300 e não, mais de 500 dias de tendência de baixa,
mas acredito que a gente pode estar próximo de reverter aqui. Nessa reversão vai ocorrer uma vez que passar dos 6.000 satoshis, fechando acima. Quando se trata de escolher aí nessa fase do ciclo entre estar comprando Bitcoin e Ethereum, eu olharia mais nessa fase especial do ciclo o Ethereum com mais carinho, até porque além da gente estar no momento mais próximo aí, quem sabe, da dominância começar a ir mais para o Ethereum, a gente também pode estar aproveitando parte do ETH para estar farmando airdrops, né? Tem 2 airdrops que eu inclusive entrei hoje e vou estar compartilhando com vocês daqui a pouco lá nos nossos canais abertos, Telegram e WhatsApp, os quais entrei, e o passo a passo para estar participando desses airdrops. Uma das minhas estratégias para estar fazendo caixa e me sentir confortável durante essas retrações é estar farmando diversos airdrops. Este mês e no mês passado saíram diversos airdrops para mim. 2 deles de futuros pagaram cerca de 10 vezes mais o investido. Tem outros que eu acredito que tem potencial de pagar os 10 vezes mais investido e compartilhei com vocês nesta live que eu fiz fechado apenas para quem está aqui nos canais abertos, Telegram e o WhatsApp. Se você quiser assistir essa live para ver quais são esses airdrops, inclusive também os airdrops que eu vou compartilhar daqui a pouco aqui nos canais abertos, acesse esses canais através do link da descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Essa live aqui foi no dia 12 de junho, então para encontrar vai ter que dar uma subida aqui, tá? Beleza. Então, antes de finalizar, me esqueci de compartilhar aqui com vocês o order book do Bitcoin. A gente vai ter um aglomerado de ordens aqui na faixa dos 59 mil dólares. Toda a casa ao redor de 59 tem bastante ordens e acima só lá nos 62.470. Olhando o sentimento aqui no curto prazo, os demais indicadores, eu não vi nada que me chamasse a atenção, tá? A gente vai ter indicadores mais bearish, aí levemente mais bearish quando a gente olha para o long short ratio e Bitcoin, mas ao mesmo tempo a gente vê indicadores mais bullish, como o grande delta veredor aqui no fundo e a divergência bullish no CVD da Bybit, CVD agregado, divergência bearish. Então tem indicador da análise de sentimento apontando para o lado no curto prazo, outro apontando para o outro. Então não tomaria nenhuma decisão aqui no Bitcoin no curto prazo no momento, tá? E para resumir, né, vejo a gente numa faixa de não tá vendendo aqui de forma alguma. Se fosse obrigado a tomar alguma posição, seria comprado e compra, mas pensando no prazo maior. Porém, a gente tem que ter em mente que a gente pode estar diante de um onda 4 e os alvos para um onda 4 no pior do cenário seria aqui o 0,5 de FIBO lá nos 43 mil dólares, que é o ponto de controle da faixa que mais teve negociação durante esta alta. É um cenário que a gente não pode descartar, mas é um cenário onde eu não apostaria minhas fichas nesse cenário, tá? Já que a gente já vem de uma das maiores deltas veredor da história, em cima do suporte dos 60 mil dólares, e estamos com o RSI em sobrevenda e os demais indicadores de análise de sentimento aí apontando compra, né? Como aqui o Crypto Fear and Greedy Index. Fora que temos diversos altcoins já chegando em buy zones num prazo maior. Então pegaria essa confluência também para acreditar que a gente não vai nessa faixa dos 43. Então, apesar de eu achar menos provável, precisamos estar preparados. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixe aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.